Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Os alimentos continuam com preços baixos e contêm a subida da inflação em novembro. No IPCA 15 divulgado hoje pelo IBGE, destaque também para a alta da conta de luz. Sobe a confiança do empresário da indústria. É o melhor nível de otimismo desde abril de 2013. O governo negocia mudanças na reforma da Previdência para tentar aprovar o projeto ainda este ano. E a Bolsa de Valores de São Paulo divulga as empresas que farão parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial do ano que vem. O cenário econômico está no ar. A B3 divulgou hoje o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. O índice reúne empresas que, depois de análise, passam a fazer parte de um seleto grupo que tem compromissos assumidos e práticas de transparência, governança e com o meio ambiente. Das 179 empresas que têm ações negociadas na Bolsa com papéis de alta liquidez, 37 se tornaram elegíveis para o índice de sustentabilidade e 30 foram as escolhidas. O índice coloca essas empresas em outro patamar de negócios porque alguns fundos de investimento no Brasil e no mundo têm como política de investimento comprar papéis apenas de empresas comprometidas com práticas que sejam sustentáveis para o negócio, o que exige transparência e ética nas negociações, e com a sociedade, o que requer compromissos também com o meio ambiente. O processo de escolha requer que as empresas publiquem suas respostas às questões de comportamento interno frente às várias demandas da sustentabilidade. Nós temos algumas dessas respostas ali nas telas que nós preparamos aqui para um raio-x dessas empresas, das 30 empresas, algumas das respostas que nós tivemos aqui. Vamos acompanhar ali. 98% das empresas disseram que tem práticas na produção e consumo sustentáveis, ou seja, de produção e consumo sustentáveis. 92% dessas 30 empresas que foram eleitas têm estudos sobre o impacto, por exemplo, da mudança climática nos negócios, ou seja, nos seus próprios negócios. Numa segunda parte, nós temos uma outra situação ali que a gente vê, agora com relação a questões sociais. 51% dessas empresas declararam que tem mulheres no conselho de administração, ou seja, nos altos cargos da empresa. E 69% disseram não ter ou não desenvolveram ainda planos para promover a diversidade racial. São algumas das respostas. No caso específico deste último item, apenas 14% das empresas que foram eleitas para compor o Índice de Sustentabilidade de 2018, somente 14% disseram que tem negros em seus conselhos de administração. Mais um dado sobre essa carteira de empresas comprometidas com a sustentabilidade, todas elas têm papéis negociados aqui na Bolsa, né? Mas desde 2005, quando o índice foi criado, essas empresas que fizeram parte do índice de sustentabilidade tiveram valorização de 185% em seus papéis. Em comparação, as empresas que não fizeram parte do índice valorizaram, em média, pouco mais de 113%, quase 114%, ou seja, uma diferença bastante importante ali. Essas empresas comprometidas com sustentabilidade atraíram mais investidores e se valorizaram mais do que as outras. Um outro detalhe é que das gigantes empresas brasileiras que têm papéis negociados aqui na Bolsa, não figuram no próximo ano, portanto, de 2018, a Petrobras, que já não fazia parte do índice deste ano, e a Embraer, que faz parte do índice deste ano, mas não foi eleita para o ano que vem. E os gastos dos brasileiros no exterior subiram e registraram o maior valor para o mês de outubro em 3 anos. A repórter Vanessa Casalino conversa conosco, da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo dados do Banco Central, essa alta no gasto dos brasileiros no exterior foi de 15%. Despesas que somaram 1,630 bilhões de dólares, um valor que é o mais alto para um mês de outubro desde 2014. No mesmo mês de 2016, essas despesas somaram 1,420 bilhões de dólares. A diferença é que esses gastos de agora cresceram no período em que o dólar está mais controlado. Além disso, a cotação da moeda ficou mais baixa ao longo deste ano, o que deixou mais baixas as despesas lá fora. No acumulado dos 10 primeiros meses do ano, as despesas no exterior somaram 15,780 bilhões de dólares, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. No sentido contrário, os estrangeiros gastaram 463 milhões de dólares por aqui, uma pequena alta em relação a 2016.
No acumulado dos 10 primeiros meses do ano, foram 4 bilhões 820 milhões de dólares, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Há só uma outra informação ainda sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial divulgado hoje aqui pela B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Eu fiz menção anteriormente que duas gigantes brasileiras, a Petrobras e a Embraer, que são as duas empresas brasileiras mais conhecidas no mundo, não farão parte deste Índice de Sustentabilidade do ano que vem. A Embraer fez deste ano, não foi eleita para o ano que vem. A Petrobras nem este ano estava e também não foi eleita para o ano seguinte, de 2018. Nós entramos em contato com essas duas empresas porque elas já fizeram parte desse índice de sustentabilidade para saber se elas se candidataram ou não, porque a Bolsa não responde essa pergunta, diz que respeita a posição das empresas. Então fomos à assessoria das duas empresas. Entramos em contato com a Petrobras e também com a assessoria de imprensa da Embraer. Ambas as empresas ainda não retornaram ao e-mail, ao pedido de informação sobre se candidataram ou não ao índice de sustentabilidade, até porque a decisão de se candidatar é da empresa. E há novidades na proposta do governo para a reforma da Previdência. Alguns pontos mudaram para ajudar a convencer os parlamentares a aprovar essa reforma já no mês que vem, agora em dezembro deste ano. A Catiúcia Neri traz os detalhes desse novo texto. Catiúcia, boa noite. Qual o balanço dessas mudanças todas? Oi, Piotr, boa noite. O governo cedeu naqueles pontos considerados mais polêmicos. Vou trazer alguns deles aqui agora. A primeira mudança importante é para professores e policiais. Eles não vão perder o regime especial que tem hoje. Fica tudo como está. E a idade para a aposentadoria será a mesma tanto para homens como para mulheres. Professores aos 60 anos e policiais aos 55. Os trabalhadores rurais também, foram retirados da reforma e continuam com as condições atuais de aposentadoria. Os homens aos 60 anos, as mulheres aos 55, com o mínimo de contribuição de 15 anos. Também foram retiradas as alterações que estavam propostas para os benefícios assistenciais a idosos e pessoas com deficiência, aquele chamado BPC. Fica tudo como está nesse BPC. O tempo de contribuição mínima para trabalhadores da iniciativa privada caiu de 25 para 15 anos, mas isso só dá direito a 60% do valor da aposentadoria. Já os servidores públicos continuam tendo que contribuir por 25 anos, com direito a 70% do benefício. Tanto o trabalhador do setor público quanto do setor privado só recebem 100% da aposentadoria se pagarem a contribuição por 40 anos. Ficou estabelecida também uma regra de transição que varia de acordo com o sexo e o setor onde a pessoa atua, setor privado, setor público. E um ponto não mudou. A idade mínima para a aposentadoria está mantida em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Essa nova proposta representa 60% de economia aos cofres públicos em relação ao texto original da reforma. Piotr. Muito obrigado, está aí as informações da Catiúcia Neri em Brasília. E a Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje o Índice de Confiança do Empresário Industrial. Com resultado positivo agora, no mês de novembro, o índice chegou ao seu melhor nível desde abril de 2013. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Cruz, no Rio de Janeiro. A confiança do empresário industrial continua crescendo nesse mês de novembro. O Índice de Confiança do Empresário Industrial, ICEI, aumentou 0,5 ponto na comparação com o mês passado, alcançando 56,5 pontos. O índice está acima da média histórica pelo terceiro mês consecutivo e registra o maior valor desde abril de 2013. Na comparação com novembro de 2016, o ICEI mostra crescimento de 4,8 pontos. Com o resultado de novembro, o índice chega ao quarto mês consecutivo de resultados positivos. Em julho e agosto, houve crescimento de 2,0 e 3,1 pontos, respectivamente. Em setembro e outubro, as variações foram mais modestas, de 0,3 e 0,5 ponto. No período, o ICEI acumula alta de 5,9 pontos. Piotr. E a inflação continua controlada segundo a medição do Índice de Preços ao Consumidor divulgado hoje pelo IBGE, o IPCA 15, que é exatamente aquela prévia da inflação e abrange a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês de referência, ou seja, o mês atual agora de novembro.
A energia elétrica e o gás de cozinha mantiveram-se em alta, mas os alimentos, com sua sexta queda consecutiva, contiveram ali a inflação, puxaram a inflação um pouquinho para baixo. Vamos dar uma olhadinha nos índices aqui, foram divulgados hoje pelo IBGE, nós temos exatamente essa situação aqui. Perdão, vamos lá, agora sim. Olha, está aqui, o IPCA tem essa situação, foi de 0,32%, é positivo, a inflação subiu 0,32%, mas nós estamos falando de 0,32%, no mês passado tinha sido 0,34%, o IPCA 15, né? Essa prévia da inflação. A inflação cheia a gente só tem no começo do mês seguinte, porque daí pega o mês de novembro todo. Aqui nós estamos com os 15 dias últimos dias de outubro e os 15 primeiros dias de novembro. A inflação com 0,32% e muito disso veio exatamente da energia elétrica, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas só para se ter uma ideia, apesar dessa alta de 0,32% na inflação, eu sempre faço menção aqui a quem tem mais de 40 anos sabe o que é a hiperinflação, a gente falava de 100% de inflação. Para se ter uma ideia, o que nós temos acumulado no ano até agora, até esses primeiros 15 dias de novembro, é esse valor aqui, olha, 2,58%. Na mesma época, no mesmo IPCA 15 de novembro de 2016, a inflação acumulada era esta aqui, olha, 6,38%. Agora nós temos 2,58%, o que demonstra claramente como que a inflação foi controlada, como que a inflação caiu nesse último ano. Mesmo quando a gente pega ali um período do ano passado, ou seja, nos últimos 12 meses, a gente tem uma inflação ainda controlada de 2,77%. Vale só lembrar, a meta da inflação, o centro da meta é de 4,5% estabelecida pelo Banco Central. Se a gente olhar aqui, na verdade tem uma tolerância de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, ou seja, de 1,5 percentual para baixo e para cima, o piso da meta é de 3%. É onde se imagina que a inflação vai chegar em dezembro, porque agora nós temos só mais um mês e meio para contar deste ano e para acumular esses índices todos com relação à inflação. Ou seja, nós temos ali uma possibilidade muito clara de ficar bem próximo do piso da meta, talvez um pouco abaixo ou um pouco acima, se a gente mantiver exatamente essa tendência da inflação, e tudo indica será mantida. E o que foi que puxou para cima a inflação? Apesar da gente ter tido uma inflação baixa, o que puxou para cima? Energia elétrica, sobretudo. Está aqui, olha. O item habitação, e são vários itens, são 9 itens do IPCA 15, o item habitação foi o que mais subiu, 1,33% de alta. A conta de luz, que a gente sabe desde novembro, nós estamos sobre a bandeira tarifária vermelha, a 2 ali, nós temos a seguinte situação. Cada 100 kWh consumido são R$ 5,00 a mais na conta de luz. E isso tudo nós temos aqui, olha, a conta de luz subiu 4,42% em média no país. 4,42%. Esses 4,42% equivalem a 0,16 ponto percentual do índice de inflação, que é de 0,32%. Metade do índice de inflação vem justamente da conta de energia elétrica. E o botijão de gás também subiu 3,3%, o que é extremamente importante se levar em conta exatamente a situação da inflação. Por que a conta de luz subiu 4,42%, o botijão de gás 3,33%, 3,30% para ser preciso? E por que a conta de energia elétrica pesa mais no índice? Porque mais gente usa energia elétrica do que botijão de gás. Tem pessoas que usam outros tipos, por exemplo, botijão, outro tipo de gás, outro tipo de aquecimento. É a energia elétrica que pesou e pesou bastante aqui. Se a gente continuar olhando agora, o que puxou para baixo, e os alimentos contiveram essa alta da inflação, que apesar de pequena, mas os alimentos continuaram puxando. Já é a sexta queda consecutiva neste ano. Isso chama atenção. Nós tivemos uma super safra no começo do ano. Aquilo tudo indicaria que nós teríamos uma situação melhor para os alimentos ao longo do ano. E mesmo agora, no final do ano, que a sazonalidade da safra já não é tão importante, mesmo assim nós tivemos quedas importantes. Os alimentos e bebidas caíram 0,25%. Essa é a situação dos alimentos nesse item, que é outro item da inflação. De junho, para você ter uma ideia, esse item aqui, alimentos e bebidas, em junho caiu 0,47%, em julho 0,55%, em agosto 0,65%, setembro 0,65% e outubro 0,15%. Ou seja, nós tivemos queda pelo sexto mês consecutivo agora nesse IPCA 15. E o que foi que caiu de alimentos e bebidas, pegando sobretudo os alimentos, que é o que mais chama atenção aqui? Feijão carioca caiu 7,3%. Essa queda é bastante importante porque isso faz parte do prato do brasileiro, metade do prato, ou pelo menos, sei lá, da base do prato, que é arroz e feijão. Nós estamos falando aqui a importante queda do feijão carioca.
Açúcar refinado também caiu o açúcar cristal um pouco menos, mas o açúcar refinado caiu um pouquinho mais, 4,52%, e a farinha de mandioca, 3,3%. O que puxou para cima nos alimentos, impediu que a queda fosse até maior, batata inglesa, quase 20%. No mês passado a gente falou disso também, a batata inglesa também tinha subido bastante. E a cenoura, que também subiu 13,39%. A gente está vendo uma situação aqui dos alimentos que demonstram claramente uma queda. Mesmo nessa fase, eu volto a insistir nesse ponto, porque no final de ano, normalmente os alimentos sobem, porque perde aquele efeito da safra muito poderosa do começo do ano. Essa sazonalidade neste ano, por enquanto, não está sendo cumprida. Os alimentos continuaram com preço em queda, como a gente acabou de ver aí. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui com o cenário econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa e ao dólar comercial. O Ibovespa hoje em queda, mas na verdade próximo da estabilidade, 0,04% negativo, 74.486 pontos. E o dólar comercial hoje em queda também de 0,40% a R$ 3,22. O dólar já teve uma queda ontem, hoje de novo um valor abaixo. O número de desempregados caiu no Brasil de acordo com os dados divulgados recentemente pelo CAGED, que mede exatamente emprego com carteira assinada, e pelo IBGE, ou seja, houve saldo positivo importante agora do CAGED e também redução da desocupação pelo IBGE. Com o mercado de trabalho se reaquecendo, como se apresentar para buscar uma nova vaga? Para falar sobre o assunto, eu recebo Emerson Wesley, consultor de carreiras. Emerson, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer estar aqui, Apilton. Nós estamos num novo momento, a gente está vendo uma recuperação do mercado de trabalho. Evidentemente que o desafio de buscar um trabalho, digamos, com essa recuperação, melhora por um ponto de vista que antes a gente estava vendo, na verdade, um decréscimo da oferta de emprego. O que tem que fazer agora o candidato a um novo emprego? Porque imagino que tem muita gente buscando, são 13 milhões ainda desempregados e as vagas ainda são poucas. Qual é o comportamento no momento de dificuldade como esse? Olha, eu acho que o cenário sendo positivo já anima melhor as pessoas, né? A gente não consegue pensar em coisa ruim e coisa boa ao mesmo tempo. Então agora sai um pouco da agenda ruim e começa a pensar coisas boas. Então essa pessoa que está desempregada, é a hora de quê? Intensificar o contato com as pessoas, né? Reforçar o network, continuar ligando, mandando currículo. Por quê? O emprego é o último que volta quando tem a recuperação econômica. Porque a primeira empresa vai fazer o investimento, vai colocar o recurso, depois é que ela vai contratar a mão de obra. Mas se você está ali no processo que foi começado há 3, 4 meses atrás, você já foi esquecido nesse processo. Então é hora de você reafirmar que você ainda está, por exemplo, no mercado, né? Estou à disposição e eu quero essa vaga. Então, retomar esses contatos eu acho que é o mais importante nesse momento. Ser lembrado novamente, tem que reforçar esse contato. Exato. Seja, e isso quer dizer enviar de novo o currículo para a mesma empresa, enviar de novo um e-mail ou tentar um contato telefônico, fazer mesmo de novo, é isso? Sim, se você está num processo, esse processo estava paralisado porque, por exemplo, o pessoal não estava abrindo a vaga ou ficou ali congelado, como as empresas chamam, então é hora de você retomar esse contato, né? Escuta, como está o processo, né? As coisas estão andando, como é que vai ser, tem perspectiva agora chegando dezembro, né? Vai contratar, como é que está? Então acho que é importante você chamar essa atenção para si, né? Dizendo que você ainda está à disposição para o trabalho. Agora, se você, por exemplo, está trabalhando, né, e você estava pensando ali em tentar uma condição melhor, né, um salário melhor, também é uma notícia boa, porque agora você tem mais oportunidades, o campo se abre para você buscar esse emprego. Emerson, e o posicionamento, o comportamento é o mesmo, tanto, digamos, para empregos que exigem alta qualificação, no mínimo, por exemplo, nível universitário ou alguma especialização, com empregos que, por exemplo, nós estamos falando de nível técnico até inferiores a isso, o comportamento é o mesmo? É isso que você disse que é preciso refazer os contatos nesse momento? O comportamento é o mesmo, talvez as formas como você vai fazer isso é um pouco diferente, né? Por exemplo, o executivo, geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai ter um acesso maior no recursos humanos, geralmente ele está ali numa disputa que ele foi indicado, né? Tem um headhunter, alguém que está indicando, enfim, tem um processo um pouco mais seletivo do que aquela mão de obra menos qualificada, né? Que não está ali nas posições executivas. Mas o fato de ser lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, esse ditado popular vale para todo mundo. E tem alguma característica diferente no momento de recuperação desse? Evidentemente que ninguém vai mudar consideravelmente o que era há coisa de um ano, a menos que tenha feito um novo curso, uma nova especialização, isso faz parte do novo currículo. Mas há algum comportamento diferenciado nessa hora?
porque claro que as empresas estão selecionando de forma mais dura ainda, porque vai ter uma oferta maior de mão de obra. Tem alguma coisa que possa impactar positivamente um candidato se comparado a outro? Eu acho que aquele candidato que estava desempregado, mas, por exemplo, ele procurou se qualificar, ele fez cursos, né? Ele aproveitou o tempo que ele tinha disponível para investir na própria carreira, ele tem mais chances agora de reencontrar uma posição, né? Afinal de contas, quando você vai para uma entrevista e você tem 2 candidatos e você pergunta o que você fez nos últimos 6 meses, eu procurei emprego, e o outro fala, eu procurei emprego e fiz um curso, esse fiz um curso vai fazer a diferença. Esse é um diferencial. Exatamente. A qualificação é sempre o diferencial, né? Você falava aqui que tem um comportamento diferente? Não. A forma de buscar talvez seja o acesso, né? Se a empresa vai abrir agora um projeto para 1000 pessoas, é claro que você vai ter ali alguns gestores para esse projeto e várias outras pessoas de mão de obra menos executiva para a execução. Então, esse cenário é mais positivo no sentido das posições menos executivas, elas se abrem em maior quantidade do que as posições executivas, claro, porque a pirâmide, né, é sempre, a ponta é sempre menor do que a base, né? Emerson, do ponto de vista da empresa, o que pode ter mudado na hora dela buscar esse novo profissional? O que ela muda agora no processo de seleção? Ou o processo de seleção vai ser o mesmo diante dessa crise enorme de emprego que nós tivemos recentemente? Eu acredito que algumas empresas que estavam represando alguns projetos, agora elas vão ter uma demanda mais rápida para a contratação, porque o executivo estava ali segurando o projeto, esperando talvez uma multinacional, por exemplo, autorização da matriz, ou uma empresa nacional estava esperando um cenário melhor político para poder investir, e agora que ele percebe, né, como eu falei, a gente não consegue pensar uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo. Então agora que ele está pensando positivamente, ele vai querer acelerar aqueles projetos, por quê? Porque ele vai querer ter o benefício econômico que ele estava adiando, né, e investiu o dinheiro, não sabia se ia ter o retorno. Agora que ele acena a possibilidade de retorno, ele vai querer acelerar os projetos. Então, eu acho que vai ter uma rapidez nas empresas no que diz de chamar essa mão de obra para dentro das organizações. Então, eu acho que o processo de seleção, é claro que ele cada vez e cada ano a gente percebe isso, que ele é mais competitivo, mas eu acho que ele vai ter uma aceleração do que era em relação, por exemplo, ao primeiro semestre desse ano, que ainda tinham menos vagas. Vamos falar de uma frase que está nesses processos de pretensão salarial. Se a pergunta existe, é para dar a resposta, e que resposta é cabível no momento que nós estamos ainda delicado das empresas e do emprego? Sim, tem que tomar cuidado, né? Porque o salário ainda não recuperou, por mais que está acenando uma recuperação na economia para o mercado, para a vaga efetiva, o salário ainda continua o salário que tinha 2 anos atrás, porque muitas empresas, inclusive, nem deram reajustes, né, nesse período. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, mas procurar sondar, porque todos os cargos têm uma faixa salarial entre mínimo e máximo. Então, você consegue, através de sondagem, saber exatamente o quanto é para aquela vaga, né? E eu acho que ainda não é o momento de você ser muito agressivo nessa pedida. Talvez seja um pouco mais conservador, e uma vez dentro da organização, mostrando performance, aí sim você pode exigir uma condição melhor. Mas tem que dar um valor, ou pode dizer assim, podemos combinar depois isso aí? Eu gosto da ideia do podemos combinar, mas esse podemos combinar, ele tem que ter um mínimo e um máximo. Sim, claro. Porque você tem um range, né? Ninguém vai pagar $1 milhão para você produzir cachorro-quente, por exemplo, né? Então, você tem uma faixa salarial ali que é o equivalente daquela função. É importante que o profissional mostre também esse tipo de conhecimento, né? O quanto o mercado está pagando para estas posições específicas. E aí tentar trabalhar dentro desse range. Emerson, obrigado pela gentileza mais uma vez. Pedro. Consultor, portanto, no momento desse de emprego, diga-se de passagem, é sempre bom ter dicas para voltar ao mercado de trabalho. Bom, antes uma nota final da gente encerrar o programa aqui, agora há pouco, ao vivo, no programa Sem Censura, que antecede exatamente o cenário econômico, o ator Pedro Cardoso foi convidado para falar sobre seu livro, mas se recusou a participar após o início do programa. Já no estúdio, a TV Brasil é resultado das diretrizes implementadas pela atual direção da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, cuja programação é a prova viva e ao vivo de que esta empresa de comunicação pública, mantida por todo contribuinte brasileiro, é plural, é democrática, acolhe e respeita a diversidade de opinião e a lei, inclusive o direito de greve. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.